Pessoal, tudo bem? Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre funções de entrada e saída digital. Então, se vocês tiveram curiosidade ali de ver ah, lá no guia de referência do Arduino que eu passei para vocês anteriormente, vocês vão ver que tem essas funções aqui, né? Lá no guia de referência explica como utilizar. Mas vamos ver aqui rapidamente, quando a gente precisa de entradas ou saídas digitais, quais funções a gente vai precisar utilizar. Se a gente precisa ler uma informação digital, ou seja, é uma entrada digital, ou seja, está saindo do mundo externo essa informação, um botão que eu apertei, o Arduino está lendo essa informação. Então eu vou utilizar lá onde eu preciso ler essa informação, digitar read e o número do pino, tá? Quando eu faço o digital read e o número do pino, o que que vai ser fornecido para mim? É, vai me fornecer um valor alto ou baixo, né? Então eu vou receber um nível lógico, ou é um nível lógico alto, se a leitura, considerando o Arduino no fundo 5 volts, né? Ou acima de zero, tem um limiar ali de leitura, né? Ou vai ser um nível lógico baixo, se o Arduino lê 0 volts naquele momento, tá? Então, para fazer a leitura do pino, eu tenho que colocar, escrever digital read. Observem como eu tenho que escrever. Então, digital, tudo minúsculo, e read com o R maiúsculo. Se eu não escrever dessa maneira, vai dar um erro ali quando eu tentar executar o meu código, quando eu tentar compilar o código, beleza? E aí eu escrevo dessa maneira, digital read, entre parênteses, eu coloco o número do pino. Então, lá o pino 10, o pino 11, o pino 12, que eu vou fazer alguma leitura. Então, eu coloco o número do pino aqui. Eu posso não utilizar o número do pino e colocar o nome para o pino? Posso, tá? A gente vai ver aí brevemente, daqui a alguns vídeos, como que a gente faz isso para a gente nomear os nossos pinos. Mas a princípio aqui a gente vai colocar o número do pino que eu quero fazer a leitura. Então a minha chave, por exemplo, está conectada lá no pino 5 e eu quero fazer a leitura da chave em determinado momento do meu código. Então eu vou colocar digital read 5. Lembrando sempre de terminar por um ponto e vírgula. Normalmente essa leitura digital a gente vai armazenar numa variável, né? Então a gente cria uma variável, armazena essa informação numa variável. Lembrando que a gente tem que terminar por ponto e vírgula aí, senão vai dar erro de compilação. Mas aí a gente vai ver essa parte aí nos próximos vídeos, tá? O que a gente vai ver hoje? Leitura ou leitura não, né? A escrita digital, né? Ou seja, o Arduino está mandando uma informação digital para o meio externo. Onde que eu vou utilizar isso? Aquele exemplo de ligar e desligar o LED, né? A gente fez ali a ligação do LED ali no vídeo passado, então a gente agora vai enviar informações do Arduino para o LED ligar e desligar. Como que funciona essa função aqui de saída digital, né? Lembrando, saída digital, sai a informação do Arduino e vai para o meio externo. Então eu tenho o que eu chamo de digital write. Então eu escrevo alguma coisa, tá? Então o digital tudo minúsculo e o write, o W tem que ser maiúsculo. A gente tem que escrever dessa maneira. O único elemento maiúsculo é o W, tá? Se não escrevermos dessa maneira, a gente vai dar um erro de compilação no nosso programa. Abro parêntese, indico o número do pino que eu quero escrever, digital, se eu quero escrever 0, 1, estado, né? Se eu quero mandar 5 ou 0 volts. E o estado, eu quero que esse pino ali do nosso Arduino esteja em nível lógico alto ou no nível lógico baixo, ok? Então, eu mando high ou low, ou alternativamente, high ou low, high o 5 volts e o low o 0 volts, no Arduino Uno, né? Alternativamente, o high e o low pode ser escrito ou 1 para o high ou 0 para o low. Tá? Então, ele vai entender das duas formas. Se eu colocar high ou low no estado, tá? Ou 1 ou 0. Beleza? Então, isso daqui é quando eu quero digital read ler, digital write escrever. Ok? Mas antes disso, antes de ler e escrever, eu tenho que configurar o meu pino. Porque o microcontrolador ele tem que saber, ele tem que ser configurado como o pino vai trabalhar. Ele vai ser um pino para ler informação ou para mandar informação. Ele não pode trabalhar com de duas formas ao mesmo tempo. Tá? Então, para isso, lá no setup, lembra lá? Essas duas funções, normalmente a gente vai colocar no loop, essas duas primeiras, né? Se a gente quer ler ou se a gente quer escrever. É, e
a gente coloca no loop essas funções, e esse pinMode a gente vai utilizar e vai colocar esse pinMode, essa função, lá no setup, onde a gente vai configurar o nosso pino. E a ideia é a mesma, né? PinMode com o M maiúsculo, somente o M, tá? O número do pino e o modo que eu quero que esse pino trabalhe. Quais são os modos possíveis? Trabalhar como input, tá? Tudo maiúsculo aqui, beleza? Então tem que escrever tudo maiúsculo. Quando eu coloco pin mode, por exemplo, pino 5 input, eu estou falando que o pino 5 é um pino de entrada, é um pino que vai ler informações de um botão, por exemplo. Se eu coloco pin mode, pino 5, pino, né? Não vou escrever pino, obviamente, vou colocar 5. Modo output, vou colocar pin mode 5 output. Isso quer dizer que esse pino 5 ele vai enviar informações. Então eu vou conseguir colocar esse pino em nível lógico alto ou em nível lógico baixo, tá? Uma outra possibilidade, né? E aí é sempre interessante quando eu quero utilizar entradas, eu utilizar a função input pull-up. Ao invés de utilizar somente o input, utilizar input pull-up lá no nosso Arduino. Por quê? O que acontece quando a gente não utiliza input pull-up? A gente tem que colocar um resistor externo, a gente só utilizar input. A gente tem que colocar um resistor interno em série com a nossa chave, que a gente vai fazer a leitura do estado dela. Ou a gente coloca a chave, esse resistor, entre 5 volts e a chave, e a chave vai ser nesse resistor e no 0 volts, ou ao contrário, a chave fica do lado do resistor, entre 5 volts e o resistor entre a chave e o 0 volt, tá? Por que a gente tem que fazer isso? Porque quando o nosso microcontrolador está lendo uma informação digital, essa informação ela tem que ser 5 ou 0, tá? E muitas vezes a gente tem problemas de ruído, enfim, e isso pode acabar atrapalhando, né? Ou a gente não tem uma referência para a nossa informação quando o nosso botão não está apertado. Nesses casos, né, a gente pode ter leituras erradas, tá? Então a gente utiliza ali o que a gente chama de resistor de pull-up ou resistor de pull-down, tá? Resistor de pull-up é quando esse resistor está ligado nos 5 volts e na porta do Arduino, e a chave está ligada na porta, né, no mesmo ponto, na mesma porta que o resistor está conectado, e no zero, um lado da chave na porta e o outro lado no zero. E o resistor de pull down é o contrário, o resistor está ligado no zero e na porta, e a chave está ligada na porta e no 5 volts. Eu particularmente gosto de utilizar resistores de pull down, tá? E aí, nesse caso, se for utilizar resistor de pull down, vocês utilizem a função input. Caso queira utilizar pull-up, vocês podem utilizar a função input pull-up e aí não precisa de resistor. Se for pull down aí, você precisa colocar um resistor externo aí. Eu gosto de pull down aí inicialmente porque é mais fácil, eu acho que de entender quando o botão é pressionado, né? Quando a gente utiliza pull-up, quando o botão é pressionado, a nossa entrada digital ela recebe o valor zero, ela recebe o valor baixo, né? No pull down é o contrário, se o botão for pressionado, a entrada digital ela recebe o valor alto. Tá? Então, por isso que eu prefiro pull down, principalmente nesse início, porque daí, na minha visão, sempre quando o botão tá pressionado, a gente entende que ele é nível lógico alto, né? Então, prefiro por esse motivo, mas é só uma questão de inverter a lógica, enfim, não tem muito erro em relação a isso. A grande maioria dos projetos, no final das contas, utiliza o PUAP, tá? Porque a grande maioria dos nossos microcontroladores que a gente tem, quando eles têm esse resistor interno, né? No caso do Arduino tem o app interno, normalmente são resistores de PUAP. Beleza, pessoal? No próximo vídeo a gente vai ver aqui a configuração ou como a gente vai escrever o código com o Digital Write e Pinmode.